Olá, meus amigos, muito boa noite. Vamos hoje atender ao pedido de um dos nossos alunos. Ele me pediu que mostrasse para ele como preparar uma tabela onde pudéssemos automatizar uns cálculos, fazer uns cálculos com duas condições. Então, aqui no nosso título, ele já vai dizendo assim: cálculos com o uso das funções se e é para efetuar cálculos com duas condições. Bem, então o colaborador receberá a comissão de 3%, que no caso não é 3%, aqui é 0,5%. 0,5% sobre o seu faturamento mensal, desde que suas vendas atinjam, no mínimo, 1.500.000 e o número de suas visitas não sejam inferior a 30% dos clientes cadastrados. Então, aqui ele está mostrando o seguinte, que o vendedor ele terá que atingir um peso, no mínimo, o peso é de 1.500.000 e terá que visitar, no mínimo, também 30% de todos os clientes cadastrados. Essas são as duas condições para que ele possa ter o direito de receber 5% sobre as suas vendas. Então, vamos imaginar o seguinte, que o faturamento mensal desta primeira pessoa aqui seja de 1.650.000. Esse daqui já vai atingir, nessa nossa simulação, já vai atingir ao peso, atingir o peso aqui, a essa condição. Já essa Luísa Margarida, ela durante o mês, ela só vendeu 1.245.000. 1.245.000. Milhão. Tem esse ali. Milhão. Coisa sobrando ali. Pronto. 1.254.000. Esse outro, ele fez 1.756.000. Este Carlos Alberto foi apenas 1.153.000. O Braulio Cantanhede, ele chegou a 1.752.000. E por último, o Vicente Ferreira, ele fez apenas 1.387.000 reais. Ok. Agora, este primeiro, ele visitou, no final das contas, ele visitou 32% dos clientes. Digamos que ele tivesse lá 10, 20 clientes, ou 30 e tal, só 32% ele visitou. Então, ele atingiu também essa segunda condição. Esse outro, ele nem atingiu essa condição e nem essa também. Então, porque aqui ele só visitou 38%. Esse de 1.700.000 também só visitou. Ah, sim, não, esse aqui, a condição é 30%, então aqui vamos dizer 28%. 28% para não atingir. Esse daqui, 36%, esse não atingiu também. Só 26%. Esse daqui atingiu, ele chegou a 35%. Esse daqui também atingiu os 30%, ele fez 34%, e esse de 1.300.000 também atingiu 36%. Só quem não atingiu foi esse daqui de 26% e esse outro de 28%. Então, agora nós vamos calcular o bônus, saber quem tem direito a receber esse 0,5% sobre esse valor faturado e também quem não tem. Vamos usar essas duas funções. Vamos usar a função se e a função é, entre as duas juntinhas para atendermos a essas duas condições. Então, vamos começar. Como toda função, toda fórmula, a gente tem que iniciar com o sinal de igual, a gente coloca igual se, abre o parêntese e coloca logo esse outro se e, certo? Para uns i, para outros e. No meu caso, eu digo se e, porque é isso e também é aquilo. Abrimos o segundo parêntese. Se i.
Este valor aqui, o primeiro do faturamento, que está aqui nessa célula D9, for maior ou igual. Maior ou igual. Como aqui é o faturamento mensal, a gente tem que colocar este valor que foi condicionado, por igual ou maior ou igual a 1.500.000 reais, aí eu coloco um ponto e vírgula. Aí vem a segunda condição, essa foi a primeira. A segunda, e esse que é esse I que está aqui na frente, né? E esse percentual aqui seja maior ou igual a 30%, já atendeu agora as duas condições, porque ele atendeu a primeira condição, que foi sobre o faturamento, comparação entre o faturamento e o peso, e atendeu a segunda condição, que é o percentual realizado junto em função desse outro aqui, né? Comparação entre esse e esse. Então, atendeu as duas condições. Já que atendeu, vamos fechar o primeiro parêntese da função se e da função e. Bom, já que ele se atendeu tudo isso, se isso for de fato verdadeiro, então o que é que vai acontecer? Vamos colocar um ponto e vírgula. Se isso for verdade, então ele vai receber, ele irá receber este valor aqui, que é o 0,5%, vezes o faturamento, que é este aqui, vezes o faturamento. Pronto. Se isso não for verdade, que é um ponto e vírgula, ele não vai receber nada. E não receber nada é um zero. Pronto, vamos fechar o outro parêntese da função i. Vamos dar um Enter. E observe que nessa situação ele atendeu as duas condições. Ele vendeu 1.650.000, que é muito maior do que 1.500.000, e ele visitou 32% dos clientes cadastrados, quando a exigência era de 30%. Então, ele, neste caso, recebeu 0,5% de 1.650.000, que corresponde a esse valor aí. Agora, para a gente, porque esse é o cálculo apenas da Joana da Silveira, para que a gente possa replicar esses mesmos cálculos até o último, a gente precisa fazer uma pequena coisa aqui. Nós temos o seguinte, eu vou dar 2 cliques aqui e ele vai abrir essa nossa função. Observe que aqui nós temos esta célula D3, que é onde está o 0,5%. As condições de todos esses vendedores serão as mesmas. Cada um deles terá que o seu percentual do bônus é 0,5, não tem alteração de bônus para nenhum deles, eles vão receber iguais. A exigência da venda é a mesma para todos eles, e o percentual mínimo das visitas também é o mesmo para todos eles. Então, isso aqui, esses valores que estão dentro dessas células, eles não poderão sair daqui, desse local, terão que ficar presos aí, terão que ficar todos eles congelados aí. Esse congelamento a gente faz assim, olha, D3. D3 é a primeira. Aonde está o D3? Aliás, D3 está lá na frente. Vamos começar com o D4. D4 é o valor de 1.500. D4 está aqui. Pressiono aqui entre o D e o 4 e eu coloco um F4. Digito aqui um F4, porque coloca um cifrão antes e um depois da coluna, que é a coluna D, que é essa daqui. Então, com isso, este valor, esta célula, ela fica presa. D9, que é o primeiro que aparece, não vai ficar preso, porque a D9 é esse daqui. Ele vai descer, vai se deslocar para cá. O E9 também não vai ser necessário se travar, porque aos 32% ele vai ter que descer acompanhando também. Já o D5 é esse aqui, os 30%. Ele terá que ficar fixo, portanto, ele também será
congelado. Eu clico aqui entre um e outro, pressiono F4 e aí ele já ficou congelado. Da mesma forma, o D3, que é este percentual aqui, também ficará congelado. Aí eu pressiono F4 sobre ele. Agora nós já temos tudo prontinho, congelado, os que forem ficar congelados, e os outros livres são o D9 e o D9 mesmo aqui. Pronto, D9 e o E9, que está aqui também. Esse está livre. Muito bem, agora é só dar o Enter, mais uma vez. E agora nós podemos arrastar até aqui. Dessa forma, nós vamos ver que dois vendedores apenas atingiram aqui as exigências da empresa, que foi a Joana Dark, a Joana da Silveira, que vendeu 1.650.000 e visitou 32% dos clientes, quando 30% era a exigência mínima. E por isso ela foi contemplada com esse bônus de 8.250, que representa 0,5% de 1.650.000. A mesma coisa não aconteceu com esse, porque esse só foi 28% e também não atingiu 1.500.000, então ele ficou fora. Já esse caso aqui, o Leopoldo Brito, ele vendeu 1.750.000. 1.750.000, ele ultrapassou a meta aqui do peso, que é até injusto. Ele visitou só 26%. Então, foi até um ato de injustiça, porque ele visitou menos clientes e vendeu mais. Mas isso é a política da empresa, não cabe a gente questionar. Então, ele não recebeu o bônus, apesar de ter vendido mais. Já esse daqui, 1.153.000, também não vendeu, não recebeu, porque não atingiu 35%, ele atingiu a meta, mas não atingiu, ele atingiu a meta das visitas, mas não atingiu a meta das vendas, por isso ele ficou de fora. Esse daqui atingiu a meta e também atingiu as vendas. Então, ele foi contemplado. Esse de 1.350.000 também atingiu, mas não atingiu as vendas. Se nós colocarmos aqui nesse daqui, por exemplo, que vendeu 1.756.000, vamos colocar 30%, ele vai ser beneficiado. Então, era só ter visitado mais 4 pessoas e ele receberia esses 8.780. Vamos colocar, que é para mostrar como ele ficou. Então, meus amigos, veja como é fácil. É uma formulazinha simples, é só uma questão da gente ter um pouco só de atenção. Mas ela é simples e resolve todo um problema de uma vez. Vai trabalhando, você tem aqui o percentual fixo, você tem o peso e você tem o percentual fixo também, no mínimo, quer dizer. Isso, a partir daí, a pessoa, isso acontece muito com esse pessoal que trabalha em laboratório e tudo, esse pessoal sempre tem um peso e tem uma quantidade de clientes que eles têm que visitar. Por isso, a gente resolveu fazer isso para atender a esse nosso aluno, que eu posso chamar assim, e me pediu. Eu fiz, já entreguei para ele, então eu gostaria, como eu estou fazendo, de compartilhar com todos vocês. Então, tenhamos todos uma boa noite e até nossa próxima aula, se Deus quiser.